No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Eles aparecem do nada e ameaçam nossa existência. De pedras que atingem casas a rochas do tamanho do Monte Everest, desencadeando uma destruição em massa. Ninguém está salvo de sua fúria. E alguns desses intrusos não são extraterrestres. São lixo cósmico criado pelo homem. Abrigue-se enquanto investigamos meteoritos e ruínas espaciais, objetos mortais que caem do espaço. O Universo caiu do espaço. 23 horas 39 minutos da noite de 6 de outubro de 2008. O Observatório Espacial de Catalina, no Arizona, percebe algo que não havia visto antes. Um asteroide do tamanho de um carro desce em direção à Terra a mais de 43 mil quilômetros por hora. Um alarme soa na comunidade científica internacional. Esse asteroide está em rota de colisão com a Terra. Esse objeto era especial porque ele provavelmente bateria na Terra. E somente dentro de 21 horas. Foram feitas 500 observações do objeto para tentar calcular exatamente a sua órbita. No laboratório de propulsão a jato da NASA, Steve Chesley recebe uma chamada urgente. Todos querem saber quando e onde essa rocha vai atingir o solo. Eles me enviaram os dados. Eu corri para o escritório muito eufórico e passei as 2 horas seguintes tentando entender o problema e verificar os números. E cheguei à conclusão de que havia 100% de chance de impacto. Chesley calcula que a colisão vai ocorrer em menos de 13 horas, aproximadamente às 5h45 da manhã, no horário do leste da África. Seu alvo era o deserto da Núbia, ao norte do Sudão. Nunca esperamos nem imaginamos descobrir um asteroide em rota de colisão com a Terra antes do impacto, com tempo de reação e tempo de previsão da localização do impacto. Era muito extraordinário, nunca visto antes. Era esperar até o impacto. Sem tempo para deter essa rocha espacial, e-mails alertaram aqueles em terra e no ar. Às 5h45 da manhã. O momento chegou. Um piloto comercial voa sobre o Sudão. Ele testemunha uma bola de fogo atingindo a atmosfera da Terra com a energia de aproximadamente 1000 toneladas de explosivos. Quando ela entrou na atmosfera, começou a queimar e a brilhar. De certa forma, a pressão no corpo foi tão fantástica com a pressão atmosférica que ele explodiu. Essa explosão pareceu uma explosão sônica. Em terra, a 37 quilômetros, o povo sudanês voltando das orações matinais ouve o ruído sônico assustador. Câmeras de celulares captam uma bola de fogo seguida por flashes misteriosos de luz que cruzam os céus. Cientistas esperavam que o asteroide não fosse pesado o suficiente para penetrar completamente a atmosfera da Terra e destruir o solo. Satélites rastreiam a explosão, mas há poucas indicações de que qualquer fragmento tenha restado. Então é possível que as pessoas tenham se assustado com o tamanho impacto, mas o risco de ferimentos foi quase nada por ser algo tão pequeno. Steve estava certo. Não houve relatos de feridos ou de danos causados pelas pedras que caíram na floresta remota.
O planeta Terra foi poupado de um desastre potencial porque a região era muito remota e o impacto foi pequeno. Mas a história não termina aqui. Dezembro de 2008. O astrônomo Peter Yeneskis organiza uma equipe de busca e coleta na Universidade de Khartoum, no Sudão. Ele está determinado a encontrar o improvável: meteoritos. Os fragmentos restantes do asteroide chamado 2008 TC3. Tínhamos vários estudantes ávidos para fazer a busca. Dirigimos 29 quilômetros no deserto para chegar à área próxima à explosão, para procurar pequenos pedaços que podiam ter restado. O único guia dos caçadores de meteoritos era um mapa do deserto da Núbia com a trajetória aproximada do asteroide. Eles basicamente usaram minha trajetória e a trilha que eu fiz no chão do deserto como um guia para a busca. Todos fizeram fila a mais ou menos 20 metros de distância uns dos outros. E então começamos a andar no deserto em fila, buscando coisas que fossem negras. Mas localizar pequenas pedras parecendo carvão na superfície rochosa do deserto é como buscar uma agulha no palheiro. Quando o sol começou a se pôr no primeiro dia, a equipe estava prestes a ir embora de mãos vazias quando um aluno apareceu, de repente, com uma pedra suspeita. Um aluno chamado Mohamed Alamin tinha uma pedrinha na mão que era claramente um meteorito. E ela tinha uma linda crosta negra e era sem dúvida um meteorito. Depois todo mundo começou a ficar muito animado e a gritar, cantar, sacudir as mãos. 280 amostras de meteoritos foram coletadas, totalizando 5 quilos, o que para os cientistas planetários é uma mina de ouro. Esse foi um dos meteoritos que recuperamos. E não tinha muito maiores do que isso. Achamos que muitos deles saíram da explosão e acabaram caindo muito rapidamente. E isso resultou na quebra dos meteoritos quando eles ainda estavam no ar. 2008 TC3 é o primeiro asteroide observado no espaço que depois foi encontrado em Terra. Cientistas chamam isso de primeira missão de coleta de amostras de asteroide. É a primeira vez que detectamos algo no espaço. Descobrimos que ele ia atingir a Terra, onde ia atingir, e realmente vimos ele atingir a Terra. Até recolhemos pedaços dele. Isso é impressionante. Toda essa experiência foi fantástica para nós. Foi um teste excelente para nos prepararmos para a possibilidade de ter que lidar com um impacto maior no futuro. O planeta Terra pode não ter tanta sorte da próxima vez. Cientistas agora suspeitam que o 2008 TC3 veio do pedaço de uma rocha muito maior do cinturão de asteroides, uma região entre Júpiter e Marte, onde asteroides e cometas moram. Nessa vizinhança galáctica movimentada, essas relíquias fósseis da formação do Sistema Solar ocasionalmente colidem umas com as outras e explodem em pedaços menores. São esses fragmentos que podem migrar em direção à Terra. Uma arma pode dar uma boa pista de como um asteroide bateria em outro em termos de velocidade de impacto. Asteroides no cinturão de asteroides batem uns nos outros em velocidades de mais de 17 mil quilômetros por hora. Então uma bala saindo de um rifle pode ser uma boa analogia para isso, porque elas saem do cano do rifle em velocidades de talvez 1/5 disso e não só se fragmentam, mas literalmente explodem em pedaços. Vamos diminuir o alcance e posicionar nossos pequenos asteroides artificiais em uma distância segura para atirar. Já que verdadeiros asteroides são difíceis de aparecer, vamos usar uns substitutos hoje. Esses impactos à bala são comparáveis às colisões no cinturão de asteroides. Vamos ver quais são os resultados aqui. Isso aqui é bem típico dos resultados de impacto de um asteroide, porque você tende a ter alguns pedaços grandes
vários de tamanho médio, mas a natureza é boa mesmo em fazer vários e vários pedaços pequenos. Esses fragmentos de 1 quilômetro são o que vemos hoje como asteroides próximos à Terra. São fragmentos que seguiram seu caminho desde o principal cinturão de asteroides, se aproximaram do sistema solar, passando por nosso planeta ou talvez colidindo com nosso planeta. Esses objetos próximos à Terra transformaram nosso espaço próximo em uma zona perigosa. As velocidades nas quais esses objetos correm em torno do sistema solar são parecidas às de um monte de carros correndo loucos pela estrada. Os veículos viajam em altas velocidades. E quando cruzam ruas sem olhar e batem uns nos outros, eles colidem em altas velocidades. E é bem parecido com os objetos que se movem em suas órbitas independentes em torno do Sol. Em cada centena de anos, a Terra é atingida por pedras do tamanho de um campo de futebol que podem destruir cidades inteiras. Mas a cada 500 mil de anos, somos atingidos por objetos do tamanho de montanhas que podem provocar desastres globais. A atmosfera da Terra, uma camada de gases que rodeia nosso planeta, incinera a maior parte dos materiais. Mas ocasionalmente, alguns objetos maiores e mais pesados passam direto. Assim que entram na atmosfera da Terra, eles são desacelerados pela atmosfera e vão perdendo totalmente a velocidade com a qual entraram. Durante esse tempo, você vê a tal bola de fogo. Mas assim que perdem aquela velocidade com a qual entraram, essencialmente caem em velocidade terminal na superfície da Terra. Quando asteroides atingem a atmosfera da Terra, eles se tornam meteoros, brilhantes bolas de fogo no céu. Se eles chegam ao solo, se chamam meteoritos. Somente no último século, os meteoritos já atingiram casas, veículos e até pessoas. Em 1954, um meteorito de 3,6 kg bateu no telhado de uma casa em Sylacauga, Alabama, e atingiu uma mulher no quadril, deixando ferimentos horríveis nela. Em outubro de 1992, vídeos amadores mostram uma bola de fogo cruzando os céus por cima de vários países do Atlântico. O meteorito de 12 quilos caiu em cima da traseira de um carro em Peekskill, Nova York. Em novembro de 2008, uma câmera da polícia registrou a explosão de um meteorito nos céus por cima de Alberta, no Canadá. Esses impactos, capturados em vídeo, provam que coisas realmente caem dos céus. O que é mais impressionante é a evidência física de impactos bem maiores que causaram catástrofes globais no passado e podem causar um Armagedon cósmico no futuro. A Terra nem sempre foi local ideal para seres humanos. Durante sua infância, há 3,8 bilhões de anos, a terceira pedra do Sol era uma zona de guerra cósmica. Durante esse breve período chamado de intenso bombardeio tardio, bilhões de pedaços da formação do Sistema Solar atingiram nosso planeta em escala 20 vezes maior que hoje. O que aconteceu foi que Júpiter e Saturno, dois gigantes do nosso sistema solar, entraram no que é chamado de ressonância gravitacional um com o outro. Então Júpiter completou 2 órbitas em torno do Sol, a cada órbita completada por Saturno. E quando isso acontece, reorganiza todo o sistema solar. Isso reposicionou Urano, Netuno, Júpiter e Saturno e moveu os planetas gigantes mais longe. Quando isso aconteceu, trouxe uma torrente de cometas e asteroides para dentro do nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, esses corpos rochosos ajudaram a moldar nosso planeta bebê na forma que ele tem hoje. Aqui estão as cicatrizes da batalha. Apenas 170 crateras de impactos ainda são visíveis na Terra. Clima, água e placas tectônicas
erodiram a maior parte dos vestígios da antiga violência cósmica. Mas provas do tumultuoso passado da Terra estão na Lua, que foi formada ao mesmo tempo, mas não tem placas tectônicas e outros processos de erosão que tendem a apagar as evidências. A Terra mesmo foi bombardeada tanto quanto a Lua aqui perto. Se você olha para a Lua, olha para o céu e vê a superfície cheia de crateras, imagine a Terra com crateras pelo menos iguais, por sermos um alvo maior no espaço. Contando crateras na Lua, cientistas podem aprender sobre o número de impactos na Terra no passado e no presente. Cientistas podem aprender sobre os tamanhos e composições dos asteroides que bateram na Terra, estudando as características das crateras que eles criaram. Vamos tentar demonstrar isso aqui hoje, jogando pesos na areia da praia onde estamos. Vamos ver se podemos fazer alguma relação entre o peso e o tamanho da cratera que ele cria. Baseado em minhas medidas, eu calculo que essa praia foi impactada por 3 rochas de 25 centímetros de diâmetro, 5 rochas de 15 centímetros de diâmetro e 11 de 5 centímetros de diâmetro. Essa técnica para medir tamanho e frequência das crateras nessa praia é bem similar à técnica que os cientistas usam para entender a frequência de impactos através da história da Terra. Hoje, crateras de impacto mais bem preservadas estão em regiões desérticas secas pelo mundo. A cratera de Meteoro, localizada perto de Winslow, Arizona, é uma das lembranças da destruição causada por objetos do espaço. E os cientistas têm um conhecimento superficial das repercussões desses eventos ferozes. Ok, luzes. Vamos afastar uma com 250 mil? O geólogo planetário Pete Schultz formulou um novo experimento para simular como são crateras de impacto por baixo da superfície. 33,52. No Centro de Testes com Armas Verticais de Ames, na NASA, Schultz usa uma arma de gás de calibre 30 que atira projéteis em vários alvos dentro de uma câmara de vácuo. Hoje vamos tentar olhar dentro de uma cratera quando ela se forma. E para isso, vamos usar um bloco de acrílico. É transparente. Então vamos poder ver a cratera enquanto ela cresce, mas por dentro, ao invés de por fora. Essa pequena conta simula um asteroide que vai bater na superfície da Terra. Então vamos entrar. Estamos na câmara de impacto. É aqui que tudo acontece. A conta projétil vai chegar a aproximadamente 6,5 km por segundo e vai atingir esse bloco transparente. Vamos olhar tudo o que acontece por baixo do chão quando um asteroide atinge a superfície da Terra. Fora da câmara, câmeras de alta velocidade vão documentar o profundo impacto de vários ângulos. Ah, já está tudo calibrado? Na sala de controle, Schultz olha o monitor com ansiedade. Alta voltagem. Luzes de aviso. A arma vertical dispara o projétil de vidro no bloco de acrílico. Que beleza! Nossa! Isso ficou lindo de morrer. O experimento foi um sucesso esmagador. Puxa! Aqui temos um impacto, mas agora vemos esse vapor. Isso é gás quente. Ele está numa temperatura próxima da superfície do Sol. Depois ela some, resfria e aí começa a formar a cratera com o que sai. Agora vemos a cratera realmente começando a se formar por dentro. Isso é incrível. Eu vou ver o que fizemos. Nossa, acabamos com ele. Agora podemos ver como essas fendas se desenvolvem no tempo.
Então, se fosse um grande impacto, essas fendas poderiam aumentar e toda a cratera poderia depois desabar para dentro e sumir. Experimentos de impacto no centro de testes mostraram a destruição em larga escala causada pelos asteroides que caem do espaço. Quando vemos um impacto, não são só fendas e rachaduras. Também vemos o vapor se expandindo. Isso afeta a vida e afeta a sobrevivência. Se esse impacto ocorresse na Terra e fosse em maior escala, simplesmente fritaria a atmosfera. Espalharia pedaços. E quando atingissem a Terra de novo, causariam mais devastação. Cientistas descobriram que impactos do espaço afetaram a evolução da vida na Terra. Sabemos que, na verdade, o fluxo de meteoritos batendo na Terra foi bem maior no passado do que é hoje. E sabe-se da ocorrência de um grande impacto, por exemplo, há 65 milhões de anos atrás, na passagem do período Cretáceo ao Terciário. Há 65 milhões de anos, um asteroide do tamanho do Monte Everest atingiu a península de Yucatán, no México, com a energia de uma bomba de 100 milhões de megatons. Ele criou uma cratera de 160 quilômetros embaixo da água que foi finalmente descoberta nos anos de 1980. Cientistas determinaram que o impacto do asteroide iniciou eventos atmosféricos que podem ter levado à extinção em massa de 75% de todas as espécies pré-históricas, incluindo os dinossauros. Houve muitos supostos efeitos que podem ter levado às extinções. O aquecimento da Terra, por exemplo, pelo que foi ejetado e talvez tenha levado a incêndios. O envenenamento da atmosfera com os gases produzidos pelo asteroide vaporizado. Foram todos os desastres ecológicos que você possa imaginar acontecendo ao mesmo tempo. Mas essa foi a última vez que um asteroide desencadeou uma extinção em massa? Uma nova teoria controversa sugere que uma rocha espacial foi responsável pelo desaparecimento dos mega-mamíferos da América do Norte da Era do Gelo. Cientistas estão loucos para saber o que aconteceu 13 mil anos atrás. A Era do Gelo terminou aos poucos. O continente norte-americano era habitado por animais imensos como o mamute lanoso, o mastodonte, a preguiça gigante e o urso de pernas longas. Mas alguma coisa fez com que 35 grandes agrupamentos de espécies desaparecessem do registro fóssil. Muitos acham que o antigo povo Clovis, uma sociedade que caçava e criava, matou os megamamíferos. Mas novas evidências surpreendentes sugerem que um objeto do espaço pode ter levado ao fim das criaturas gigantes. Há 13 mil anos, o clima mudou repentina, rápida e dramaticamente. Parece que houve um evento extraterrestre, um enorme meteorito, um asteroide ou um cometa explodindo na atmosfera. E de repente, o planeta foi jogado de volta em uma pequena era do gelo. A América do Norte vivenciou um breve retorno às condições da Era do Gelo. Então, pode haver uma relação entre esse resfriamento e o desaparecimento dos megamamíferos? O arqueólogo Ken Tankersley diz ter conseguido evidências de um possível impacto cósmico na caverna Sheridan, localizada em Cary, Ohio. Eu não acredito. Olha só o que temos aqui. Esse é um dos apenas 12 locais conhecidos que foram datados precisamente do período da extinção final do Pleistoceno, que foi o fim da última Era do Gelo. Nessa profunda caverna, Tankersley e sua equipe descobriram os restos queimados de mais de 60 espécies de plantas e animais daquele período, inclusive armas de caça da cultura Clovis. Eu não acredito. Isso é uma lança Clovis, feita com uma
costela de um megamamífero, provavelmente um animal grande, como o mastodonte. O que é fascinante nessa amostra é que a pessoa que fez isso deve ter testemunhado o evento de 13 mil anos atrás. Tankersley diz que a maioria dos ossos que ele descobriu passou por fogo intenso que não poderia ter sido causado por um mero incêndio na floresta. Ele diz que deve ter sido de uma explosão colossal, do tipo da gerada por um impacto na Terra. E o arqueólogo diz que encontrou a arma fumegante. Olha só o que temos aqui. Está escondido em camadas geológicas escuras de sujeira chamadas de tapete negro, que datam de 12.900 anos atrás. Essa camada foi descoberta em mais de 50 locais na América do Norte. Vamos ver nessa área negra se podemos raspar por cima, revelando mais áreas negras. Ah, boa! Estamos literalmente nesse local, olhando para o contato com o fim da última era do gelo. E essa camada oxidada por cima dela foi onde os megamamíferos se extinguiram. Nessa camada sedimentar, alguns cientistas dizem ter encontrado peças-chave de evidências que apontam para um impacto cósmico. Elas incluem esférulas de carbono criadas por fogo intenso, diamantes formados em extremas temperaturas e pressões, Lonsdaleite, diamantes raros em forma hexagonal que só são encontrados em meteoritos, e micrometeoritos, peças minúsculas de ferro e níquel que vêm do espaço. Se pegarmos um ímã e passarmos nessa camada oxidada, suspeito que vamos pegar alguns micrometeoritos. Você pode ver como os sedimentos aderem, e assim como o ímã pega ferro dessa camada, ele também adere a esse meteorito. Isso sugere que, por termos uma alta concentração de micrometeoritos nessa camada e uma completa ausência acima ou abaixo, no evento que aconteceu cerca de 13 mil anos atrás, algo dramático ocorreu aqui. Sabemos que por toda a América do Norte havia uma fina camada de poeira e partículas pouco antes do tapete negro se formar. Isso indica que algo aconteceu bem antes do evento, ou seja, da mudança de clima. O que foi, ainda não sabemos exatamente, só sabemos que algo aconteceu. Até hoje, nenhuma cratera de impacto foi encontrada. Mas uma rocha espacial não tem que chegar ao solo para gerar uma devastação em massa. Em 1908, um corpo rochoso chegou a 9,5 km da atmosfera acima de Tunguska, na selva da Sibéria. Isso liberou uma energia de uns 5 megatons de explosivos. É só você imaginar como é fazer um mergulho de um trampolim extremamente alto e bater de barriga na água. Um asteroide rochoso pequeno e fraco tem uma sensação parecida quando desacelera rapidamente e freia na atmosfera inferior densa. Imediatamente depois do impacto aéreo em Tunguska, uma onda de choque intensa e uma explosão de ar quente seguiram até o solo e se espalharam. Elas engoliram quase 1.600 quilômetros quadrados de floresta. Alguns cientistas propõem que um cenário parecido pode ter contribuído para a extinção dos megamamíferos norte-americanos. E um cometa, não um asteroide, pode ter sido o culpado. Diferente dos asteroides, essas bolas de neve sujas contêm mais gelo e gases que tendem a se romper antes de alcançar a superfície. Quando o suposto cometa chegasse na Terra e explodisse na atmosfera, ele distribuiria os restos que foram criados embaixo de si. Ele também teria uma grande variação nos depósitos deixados para trás. Haveria um incêndio intenso em uma grande área.
tudo dentro da zona de impacto seria devastado. Ao mesmo tempo, no entanto, não teria um impacto imediato para o resto do planeta. Teria só na área de impacto realmente. A chamada teoria do cometa Clovis sugere que profundas mudanças climáticas levaram à extinção eventual dos mamutes na América do Norte. No entanto, contrário à crença popular, um pequeno número sobreviveu nas várias regiões do mundo até por volta de 2000 a.C. Uma evidência arqueológica indica que a cultura Clovis não se extinguiu com esse suposto impacto. Eles se adaptaram ao ambiente em mutação. Quando os grandes animais que o povo Clovis caçava desapareceram da paisagem, as pessoas tiveram que mudar a maneira como caçavam e criavam. Podemos nunca saber com certeza se um cometa próximo da Terra causou o evento Clovis. Mas o homem moderno aprenderia a sobreviver depois de um impacto com a Terra? Podemos um dia ser colocados à prova? Nesse momento, cientistas investigam a paisagem em busca dessas mensagens dos céus. Essas rochas espaciais têm pistas dos impactos do passado e, como os cientistas agora descobrem, pistas do que virá no futuro. Extinção em massa. Crateras de quilômetros de largura. Paisagens queimadas. Tudo criado por objetos do espaço. Meteoritos invadem nosso planeta desde a formação do Sistema Solar. Então, onde achamos tipicamente essas rochas? A maioria dos meteoritos são mais facilmente encontrados em regiões desérticas secas, como, por exemplo, no deserto do Saara ou até mesmo em desertos frios como na Antártida, onde não há muita vegetação ou não há muitas pedras para confundir. No entanto, meteoritos caem em toda parte da Terra com igual probabilidade. A química cósmica Meenakshi Wadua viajou o mundo em busca de meteoritos e agora supervisiona a maior coleção de meteoritos baseada numa universidade no mundo. Estamos vendo uma coleção de meteoritos do Centro de Estudos de Meteoritos da Universidade do Arizona. Há basicamente 3 tipos diferentes de meteoritos. Há meteoritos de pedra e ferro e meteoritos de ferro. Mas a maioria deles, de todos os 3 tipos, tem alguma quantidade de metal. Então você pode distinguir rochas terrestres dos meteoritos pela concentração de metal dos meteoritos. A outra maneira de realmente distinguir um meteorito de uma rocha terrestre é você ver uma crosta de fusão nos meteoritos que é formada nesses objetos quando eles caem na atmosfera da Terra. A maioria dos meteoritos coletados vem do cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Mas quase 4 dúzias deles vieram da nossa Lua e do planeta Marte. A ideia é que você provavelmente teve um corpo de asteroide grande que colidiu com a Lua ou com Marte e ejetou pedaços da crosta da Lua ou de Marte. E essas partes provavelmente caíram nas órbitas instáveis que cruzam a Terra. E essas partes chegaram à Terra sim. Esse aqui é um pedaço de meteorito lunar e acreditamos que ele veio das regiões montanhosas da Lua. Sabemos que é um meteorito lunar porque pudemos compará-lo com amostras que foram trazidas das missões da Apollo no fim dos anos 60 e início dos 70. Meteoritos são objetos de pesquisa preciosos. Apesar de destruírem vidas por várias vezes, eles podem também fornecer elementos químicos necessários à vida na Terra. Esse possivelmente é um dos mais bem estudados meteoritos no mundo. Ele caiu em 1969, no México. E o interessante a se notar nessa rocha é que esses grãos brancos devem ser os sólidos mais antigos que se formaram no nosso sistema solar enquanto ele se formava há 4,5 bilhões de anos. Esses grãos brancos, combinados com a química atmosférica e componentes orgânicos da Terra, podem ter formado uma mistura de aminoácidos, elementos essenciais para a vida. Então os meteoritos têm um papel muito importante.
Possivelmente na formação da vida em nosso planeta e certamente na evolução da vida no nosso planeta. Meteoritos podem ter fornecido os componentes necessários para seres vivos. Mas eles podem ser fontes de graves preocupações quando descem do espaço sem aviso. Em 19 de setembro de 2007, um meteorito incandescente caiu do céu e bateu em solo macio perto da cidade peruana de Carancas, na fronteira com a Bolívia. Pedaços voaram mais de 180 metros, enquanto o meteorito deixava uma cratera de mais de 13 metros de largura e 4,5 metros de profundidade. Um homem andava de bicicleta e foi atingido. Outra pessoa, olhando em outra direção, rapidamente se virou e viu essa coisa bater e levantar uma grande nuvem de poeira. Conversando com os habitantes das aldeias, eles não faziam ideia do que era. Acharam que talvez fosse alguma ação militar, já que estão muito próximos da fronteira com a Bolívia. Cientistas asseguraram aos locais que um meteorito e não um míssil causou a cratera de impacto. Mas imediatamente depois do evento, muitos aldeões reclamaram de dores de cabeça e vômitos. Eles ficaram doentes, mais provavelmente por causa do enxofre ou então por causa da poeira fina inalada. Os vapores provavelmente vêm do material que segue o meteorito quando ele desce. Ele derrete e vaporiza a atmosfera enquanto passa. E provavelmente quando colidiu causou mais liberação de gases. Mas uma rocha do espaço pode mesmo liberar elementos nocivos para a Terra? Filmes de ficção científica e teóricos da conspiração propõem que meteoritos podem trazer bactérias ou vírus letais para o nosso planeta. Mas o que é fato e o que é ficção? A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Se aquela rocha chegasse à Terra e a forma de vida microbial sobrevivesse de algum jeito, ela consideraria a nossa atmosfera muito tóxica. Qualquer micróbio que evolua para anaeróbico em um ambiente sem oxigênio não consegue sobreviver com oxigênio. A possibilidade de que o meteorito peruano tenha causado uma guerra biológica é remota. Mas se esse pequeno meteorito rochoso colidisse com uma aldeia próxima, o resultado teria sido diferente. Seria como se alguém plantasse uma bomba ao lado da estrada. Teria esse efeito. Ela abriria um buraco tão grande que engoliria vários carros. O impacto do meteorito peruano mais uma vez ilustra a imprevisibilidade das coisas que caem dos céus. E rochas espaciais não são os únicos objetos que podem causar danos físicos. Mais de 200 objetos pesados atingem nosso planeta a cada ano. E eles não são extraterrestres. São feitos pelo homem. Informe o tempo. 2 minutos para a posição. Ok, entendido. 1º de fevereiro de 2003. Missão concluída. A nave espacial Columbia estava prestes a concluir sua missão no espaço quando aconteceu um desastre. O veículo se desintegrou durante a volta para a atmosfera da Terra. Os restos caíram sobre o Texas, a Louisiana e Arkansas. Todos os 7 membros da equipe morreram. Por causa do calor da entrada, ela se aqueceu demais quando entrou na atmosfera. Alguns componentes críticos falharam e causaram um fracasso total de toda a nave, que espalhou restos em uma grande área. Desastres com naves na entrada da atmosfera são raros, mas as ruínas espaciais não. Desde o início da era espacial, foguetes carregam milhares de satélites para órbitas em torno de nosso planeta. Como resultado, sujamos o espaço com pedaços gastos de foguetes, satélites mortos, tanques de combustível e também porcas, parafusos e fragmentos de colisões e explosões com outros pedaços. Esses restos abandonados no espaço flutuam em torno de nosso planeta como uma lixeira cósmica, e alguns um dia caem na Terra. A questão é quando e onde?
Coisas que entram na atmosfera são um risco. O verdadeiro risco é de que algo que passe pela atmosfera atinja uma pessoa no chão. 54 toneladas de lixo espacial já caíram no solo da Terra. Em 1979, a Skylab, a primeira estação espacial, atirou restos pelo Oceano Índico e partes da Austrália. Em 1997, uma peça de metal em chamas do tamanho de um DVD caiu das nuvens e raspou no ombro de uma mulher perto de Tulsa, Oklahoma. Ela não se feriu, mas centenas de quilômetros adiante, esse tanque de aço inoxidável de 258 quilos caiu perto da casa de um fazendeiro no Texas. Ambas eram peças do mesmo estágio de um foguete Delta II. É um pedaço de um estágio de lançamento que esteve em órbita por uns 9 meses e voltou pela parte norte dos Estados Unidos e do Canadá, desceu e deixou vários fragmentos por aí. Essa foi a maior peça. Na Corporação Aeroespacial em El Segundo, Califórnia, cientistas estudam restos espaciais para descobrir que materiais sobrevivem à entrada na atmosfera e por que e como minimizar futuros danos. Esses são os restos de um estágio que pôs um satélite de GPS em órbita. Ele foi encontrado na Arábia Saudita. Esse é feito de titânio, que é um material de alto ponto de fusão, e por isso ele sobreviveu tão bem. Ele viajava a provavelmente 240 km por hora quando atingiu o solo. Por que objetos caem na Terra? A maior parte dos restos espaciais estão na órbita próxima da Terra, a aproximadamente 965 quilômetros acima da superfície do nosso planeta. No ar fino do espaço, objetos podem ficar por dezenas ou centenas de anos, porque não há resistência no ar. Mas eles caem da órbita um dia. Eles perdem energia porque há muito pouca resistência atmosférica e a gravidade da Terra as puxa de volta para a sua atmosfera. Satélites caem às vezes rápido e às vezes em períodos demorados simplesmente porque começam a tocar um pouco da atmosfera, o suficiente para se ter uma força crescente em um longo período de tempo. E essa pequena força, agindo por muito tempo, vai puxá-los para fora de órbita e uma hora eles vão voltar. A maioria dos restos queima durante a volta à atmosfera e vira vapor. No entanto, alguns pedaços são feitos de componentes mais fortes, como o aço inoxidável e o titânio, que podem sobreviver a calores muito fortes. Uma vez abaixo das regiões densas da atmosfera, eles literalmente têm queda livre para o solo. Ele bate em pouca velocidade, digamos 164 km por hora, em torno disso. E esse é o problema. Você desacelera uma coisa de uma velocidade orbital para essencialmente nada em um período de tempo relativamente curto. Iniciar motor principal. A comunidade espacial internacional agora impõe novas regras para a maioria dos objetos, incluindo um sistema de propulsão para assegurar quedas controladas na água. Basicamente, a comunidade internacional concordou que um nível de risco aceitável para a volta está em torno de 1 em 10 mil. Isso significa que se você voltar à atmosfera 10 mil vezes, a probabilidade é de que ela atinja uma só pessoa no planeta. E se você exceder esse limite, o objetivo é que esse pedaço volte em uma área segura, como o oceano. Mas novas diretrizes não terão efeito nas milhares de peças antigas que já estão no espaço. Infelizmente, ainda temos vários objetos no espaço que não foram planejados depois dessa exigência e eles ainda estão descendo aos poucos. Então, vamos levar um tempo até que algumas dessas regras tenham efeito. Não é mais uma fantasia de ficção científica. Coisas extraterrestres e também feitas pelo homem continuam a cair na Terra. Constantemente precisamos buscar objetos nos céus que podem dizimar um bairro ou até pior, acabar com a humanidade.